Dois homens traíram Jesus. Foram dois, a gente pensa só num, é esse que vocês estão pensando mesmo, né? Agora, só um deles foi perdoado. Por quê? Só um deles recebeu o perdão. A gente está falando aqui de arrependimento, mas os dois se arrependeram. Interessante que os dois se arrependeram, mas que tipo de arrependimento foi esse? E assim, você já deve ter sentido arrependimento. A gente faz coisas erradas muitas vezes e se arrepende. Qual o tipo de arrependimento que você vive hoje, né? Vamos entender aqui quais são esses tipos e por que um deles foi perdoado e o outro não. Eu vou ler um texto para vocês. Eu vou começar lendo aqui um texto de Mateus, está em Mateus 27, de 3 a 5. Diz assim: Então Judas, aquele que o traíra, vendo que Jesus fora condenado, sentiu remorso e devolveu as 30 moedas de prata aos líderes religiosos, dizendo: Pequei traindo sangue inocente. Eles responderam: Que nos importa? Isso é problema teu. E depois de atirar as moedas de prata para dentro do santuário, retirou-se e foi enforcar-se. Então, você vê que aqui ele fala de remorso, né? Então a gente já vê uma diferença. O que você sente? É um remorso emocional ou é um arrependimento que pode transformar a sua vida? O outro texto que eu quero ler com vocês está em João 21, capítulo 21, versículo de 15 a 17. Diz assim: Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que esses? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus lhes disse: Cuida dos meus cordeiros. Jesus voltou a perguntar-lhe: Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus lhes disse: Pastorei as minhas ovelhas. E pela terceira vez perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por lhe ter perguntado pela terceira vez: Tu me amas? E respondeu: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabe que te amo. Jesus lhe disse: Cuida das minhas ovelhas. Você viu que Jesus pergunta 3 vezes para ele? Quantas vezes Pedro nega Jesus? 3 vezes. Isso aqui foi uma restauração, né? Então, é assim, que arrependimento que você vive? Você percebeu aqui que tem 2, arrependimento é tudo igual? Não, não é tudo igual. A gente viu aqui que um é um remorso emocional. Você fala: puxa, eu fiz tal coisa e não deveria ter feito, e você fica triste com aquele ato que você cometeu. Agora, existe uma mudança de mente chamada metanoia. A metanoia quer dizer, você está indo numa direção e vira para outra, totalmente oposta. É mudança de direção, mudança de mente. Aquela sua cabeça que antes pensava em determinadas coisas, agora você mudou a sua forma de pensar. Você mudou a maneira pela qual você lida com o pecado agora. Antes era uma coisa que talvez te entristecesse, mas a metanoia faz com que você mude a sua mente. Aqui eu vou o que aconteceu, se a gente vê aqui no texto de Judas, né, que a gente acabou de ler de Judas, o que aconteceu com ele, né? Ele reconheceu o erro, mas qual é a diferença? Ele não buscou perdão, ele não buscou Jesus. Quer ver, ó? Então Judas, aquele que o traíra, vendo que Jesus fora condenado, sentiu remorso e devolveu as 30 moedas de prata aos líderes religiosos. Pequei traindo sangue inocente. Eles responderam: que nos importa? Isso é problema teu. Então ele reconheceu o erro, ó, pequei, mas não buscou perdão, não buscou Jesus. Qual outra coisa? Tentou resolver o problema sozinho. Ele não buscou ajuda de Jesus, de um conselho, de um aconselhamento, não. Ele foi lá e devolveu
tentou devolver as 30 moedas e os judeus não aceitaram. E por fim, e depois de atirar as moedas de prata para dentro do santuário, retirou-se e foi fazer o quê? Foi se enforcar. Então a gente vê o que aconteceu aqui. O isolamento levou ele ao suicídio, né? Ele não recorreu a Jesus, não buscou perdão e quis resolver as coisas do seu modo, sem buscar ajuda, e aí se isolou e se enforcou. E com Pedro, né? O que aconteceu com Pedro aqui? Com Pedro a gente viu, ele negou Jesus 3 vezes, mas Jesus olhou para ele. Interessante, né? Está em Lucas capítulo 22, versículos 61 e 62. Quer ver que ele fala aqui, ó? Mas Pedro insistia: homem, não compreendo o que diz, e logo estando ele ainda a falar, cantou o galo. Lembra, é uma passagem emblemática que fala, que Pedro fala: não, eu jamais vou te largar, vou te abandonar. Jesus fala: olha, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E aqui foi a última negada que Pedro deu de Jesus. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: hoje 3 vezes me negarás antes que o galo cante. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Então olha só, negou Jesus 3 vezes, mas Jesus olhou para ele. Eu queria abrir um parênteses aqui. Eu não sei quantos de vocês assistiram aquele filme que foi do Paixão de Cristo, do Mel Gibson. Ele foi o diretor desse filme, né? E eu vi algumas entrevistas. Qual foi o momento marcante? Porque tudo que é filme que trata de religião, de religiosidade, de Jesus, são coisas que os atores... É um clima diferente, entendeu? Tanto para o mal quanto para o bem, né? E eu vi uma entrevista daquele cara que era o Barrabás, que quando Pilatos fala lá para a multidão: vocês querem que eu solte alguém no lugar desse aqui, que era Jesus? Não, queremos que você solte Barrabás. E Barrabás foi um assassino, um cara que incentivava a sedição, né, a bagunça e tal. E os caras queriam Barrabás. E a cena passa segundos, não é nem 1 minuto. Passa ele descendo a escada e olhando para Cristo, que já estava bem machucado ali, que ele já tinha sido bastante judiado, né? E Cristo olhou para ele. Esse cara, esse ator, ele revelou que ele se converteu ali naquele filme por causa do olhar de Cristo. E não era Cristo, né? Era o Vin Diesel, que é o ator, né? Ele falou: cara, alguma coisa mexeu. Ele falou assim para um entrevistador, ele falou: cara, alguma coisa muito forte mexeu comigo quando ele, o ator, olhou para mim. Só que ele enxergava que era como se fosse Cristo olhando para ele. O cara, ele disse que depois da cena ajoelhou, chorou e entregou sua vida a Jesus. Fecha parênteses. Incrível, né? E aqui eu lembrei desse texto aqui, porque quando Pedro estava lá negando, ele lembrou do galo cantando, e Cristo, quando ele viu Cristo que ia ser condenado, Cristo olhou para ele. E aí ele chorou amargamente, diz aqui no versículo 62. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Quer dizer, um choro, é um reconhecimento profundo daquele erro que ele tinha cometido, da traição. Incrível, né? E um pouquinho antes, né, por exemplo, o que aconteceu? Depois da crucificação, Pedro viu que ali antes da crucificação, ele chorou amargamente, se arrependeu, deve ter orado, deve ter ficado mal. E aí quando Cristo foi crucificado e ainda não tinha sido ressuscitado, né? Quer dizer, ressuscitou, mas ainda não tinha aparecido para os discípulos, Pedro falou: e agora, né? Eu fiquei mal, puxa, Senhor e tal, eu vou pescar. E ele voltou a fazer o que ele fazia, assim como os outros discípulos também voltaram a fazer o que eles faziam, foram pescar também. Só que aí Jesus apareceu
Jesus apareceu ali. Aí alguém falou, olha, é o mestre. Quer ver? Isso está em João 21, 7. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. Ouvindo Simão Pedro que era o Senhor, amarrou a sua túnica à cintura, porque estava despido, e lançou-se ao mar. Quer dizer, Pedro viu a oportunidade de estar com Cristo, de ter feito aquela negação, aquela traição, e de correr e estar aos braços do Senhor. E um pouco para frente está esse texto onde Jesus faz a restauração em Pedro, né? Então ele foi restaurado, aqueles versículos que a gente viu, tu me amas, tu me amas, tu me amas. Foi Jesus restaurando Pedro. Quer dizer, Pedro se arrependeu amargamente. E qual foi a diferença? Ele buscou Jesus, ele buscou o perdão, ele buscou o carinho de Jesus. Então, Jesus era uma pessoa doce, né? Que tinha em Pedro era um dos discípulos, né? E era um cara importante para Jesus ali no seu ministério, na sua divulgação da palavra. Pedro era um cara colérico, né? Era um cara mais duro, mas Jesus gostava muito de Pedro. Era Pedro, João e Tiago, eram os três principais de Jesus, né? E aí, percebeu a diferença? Um se isolou, um teve remorso, o outro teve um arrependimento profundo naquilo que ele tinha feito, né? Então, para a gente concluir, você carrega a culpa ou entrega para Jesus? Tem um texto em Mateus que fala assim, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Cansado, arcado, sobrecarregado de pecados que você comete e que você muitas vezes tem remorso, mas nunca pediu perdão para Deus, né? Então, o que você carrega? A culpa, aquela que te arca as costas, que você fica culpado pelas coisas que você fez, ou você compartilha isso com Jesus e pede perdão para Ele? Lembra que o arrependimento é o primeiro passo para a salvação. Opa, reconheci que eu sou um pecador. Porque tem gente que não reconhece, tem gente que fala assim, não, eu sou legal, eu não mato, eu não roubo, não prejudico ninguém, eu sou legal. Então tem gente que nem reconhece que é pecador. Pecado é aquilo que a gente ofende a Deus, né? Faz coisas erradas diante de Deus, né? Agora, tem gente que fala, puxa, eu reconheço que sou um pecador, então vou me arrepender. Metanoia, mudança de mente, né? E você se afasta de Jesus ou corre para Ele, como Judas, né? Judas, quando viu que ele tinha feito tudo aquilo, que ele tinha traído Jesus, o que ele fez? Em vez de ele correr para Jesus, não, ele se afastou, saiu correndo, quis resolver as coisas de moto próprio, né? E aí aconteceu o que aconteceu. Agora, Pedro não. Pedro foi lá, foi buscar Jesus, foi querer ficar com Ele. Então é assim, né? Algo para a gente refletir. O meu arrependimento me transforma ou me entristece? Ele simplesmente me entristece, puxa, eu fico triste, mas daqui um dia já tá tudo bem. Ou ele me transforma? Não, eu preciso transformar a minha mente, eu preciso mudar de direção, preciso me converter, preciso me achegar a Jesus. Gente, é isso aqui que eu queria falar para vocês hoje sobre os dois arrependimentos, um que leva à morte e o outro que leva à vida em abundância. Então, se você ainda não experimentou essa vida em abundância, que é estar com Jesus, eu rogo a Deus, nosso Senhor e Deus Pai Todo-Poderoso, que Ele possa quebrantar seu coração, a fim de que você entregue sua vida para Ele. Você vai ver que é muito bom. E é no nome do Filho dele que eu peço essas coisas. Amém, Senhor.